Olá, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre sociedades anônimas, um modelo de sociedade usado majoritariamente por empresas de grande porte, que tem um objeto social, que tem uma estrutura, que tem um empreendimento muito caro, muito custoso, e que por isso é muito difícil que uma ou poucas pessoas consigam ter dinheiro suficiente para manter a operação. Veja só, se eu quiser vender bolo no pote, eu sozinha ou eu com mais uma, duas pessoas, conseguimos juntar recursos suficientes para poder fazer essa atividade. Agora, se eu quiser fazer uma operação como a Vale do Rio Doce faz, como um banco faz, como a Petrobras faz, como as lojas americanas fazem, então é necessário que haja tanto dinheiro que dificilmente eu vou conseguir juntar uns amigos que juntos consigam atingir essa monta de investimento. Quando eu falo de uma sociedade que precisa de 100 mil reais para nascer, é possível que as pessoas se juntem, consigam 100 mil reais e façam aquela sociedade acontecer. Mas existem determinadas atividades que custam milhões, que custam bilhões. E aí é muito improvável que poucas pessoas consigam arrecadar essa quantidade de dinheiro. É por isso que nessas empresas grandes, a gente geralmente não vê ser utilizado o modelo da sociedade limitada. Porque na sociedade limitada, eu tenho uma estrutura de sociedade em que eu sei quem são os meus sócios, é uma sociedade com uma estrutura jurídica e contratual um pouco mais, menos formal, menos burocrática, digamos assim. É um tipo de sociedade que se encaixa melhor em atividades de pequeno e médio porte, mas é um pouco improvável que a gente tenha uma sociedade limitada como um modelo de sociedade dessas aí que eu acabei de citar, que são sociedades anônimas. A sociedade anônima, então, tem essa vantagem. Ela é um modelo de sociedade que cabe perfeitamente para as empresas que têm um objeto social muito grande, muito complexo, muito caro. Porque sempre que eu preciso de dinheiro para fazer alguma coisa que custa caro e eu não tenho esse dinheiro, existem basicamente duas formas de eu conseguir o dinheiro que eu preciso. Eu posso conseguir esse dinheiro no mercado financeiro, que basicamente é um pedido de empréstimo para os bancos, ou então eu posso conseguir dinheiro no mercado de capitais, que basicamente é uma empresa pedindo para que as pessoas comuns, eu, você, para que a gente coloque dinheiro na ideia. A sociedade anônima é uma sociedade desse tipo, que ao invés de pedir dinheiro para o banco, pede dinheiro para nós e nos diz que em troca do nosso dinheiro, ela vai dar uma participação no resultado da sociedade. A sociedade anônima, ela grita para o público: olha, eu tenho uma empresa tal e eu tô com um projeto assim, assim, assado. Isso tem tudo para dar certo. Eu vou arrebentar de ganhar dinheiro se eu conseguir fazer isso. Quer entrar comigo? Você tem 1.000 reais? Você tem 500 reais? Você tem 20 reais? Se você tiver dinheiro, eu quero que você aposte esse dinheiro na minha ideia e você vai ser um pouquinho sócio dessa minha ideia, dessa minha sociedade. Então, o que uma sociedade anônima faz é exatamente isso. Ela vende pedacinhos da sociedade, ela vende participação na sociedade para as pessoas, qualquer que seja a pessoa, não quero nem saber quem é, mas que tenham interesse e dinheiro para investir e que, em troca, se tudo der certo, vão receber os lucros dessa ideia. Se tudo der errado,
As pessoas que investiram dinheiro correm o risco apenas de perder esse dinheiro. A sociedade limitada, ela é uma sociedade que não se preocupa com a sociedade anônima é uma sociedade que não se preocupa com a figura do sócio. Pouco importa quem é que está colocando dinheiro e investindo na minha sociedade, na minha ideia. Importa que tenha dinheiro para investir na minha ideia. Eu não sei, por exemplo, quem são os sócios de uma Vale do Rio Doce, da Petrobras, de um Banco do Brasil, do Itaú, porque esses sócios são pessoas comuns, como eu, como você, que entram como sócios a depender de terem interesse e dinheiro para investir e que também, quando o interesse acaba ou quando precisam do dinheiro de volta, saem da sociedade. Anônimos, então, são os sócios dessa sociedade. A sociedade anônima em si não é anônima, oculta, escondida. Muito pelo contrário, geralmente ela é bem conhecida. Quem são anônimos são os seus sócios, são as pessoas que investiram dinheiro nela ou que investem dinheiro nela. Essa sociedade anônima, ela tem então uma responsabilidade limitada. Quem entra como sócio, quem compra as ações de uma sociedade anônima, quem entra como sócio só corre o risco de perder o dinheiro que pagou pela ação. Se eu comprei uma ação a R$100, caso a empresa quebre completamente, o pior que pode acontecer comigo é perder R$100. Se eu comprei ações e paguei R$20 mil, o que pode acontecer comigo é eu perder os R$20 mil. Mas veja, maior ou menor o tombo, ele vai ser só o dinheiro que eu resolvi investir naquela sociedade, naquela ideia. Nunca eu vou ser responsabilizada por mais do que isso. Pois bem, se a gente pudesse traçar um paralelo entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima, a gente conseguiria perceber que elas têm uma estrutura muito parecida, mas com nomes diferentes. Na sociedade limitada, existe um capital social, que é o dinheiro que a sociedade precisa para começar a existir, que é um investimento inicial que os sócios devem fazer. Esse capital social é dividido em pequenos pedaços que a gente chama de cotas sociais. Quem compra as cotas sociais, ou as pessoas que compram as cotas sociais, viram sócios da empresa. Se tudo der certo, eu compro cotas por um valor baixo e daqui a pouco elas valem muito dinheiro. A empresa começa a me dar lucro. Se tudo der errado, eu respondo a princípio, eu corro o risco de perder a princípio o valor que eu paguei nas minhas cotas. Mas acontece que se os meus colegas sócios não pagarem o valor das cotas deles, eu também posso ser responsabilizada até o limite do total do capital social, até o limite daquele valor que a gente entendeu como investimento inicial mínimo para que a sociedade pudesse existir. Na sociedade anônima, aquilo que a gente chamava de cota vira ação, mas a ideia é exatamente a mesma. E o sócio passa a receber o nome de acionista. Então, um acionista, na verdade, é um sócio da sociedade anônima. Quando a gente diz, então, que comprou uma ação, um pedacinho de uma empresa, de uma sociedade anônima, por R$100, a gente já pode se qualificar como empresário ou empresária, na medida em que a gente já é sócio dessa empresa. Só o nome que muda e passa a ser acionista. Se tudo der certo, aquela ação que eu comprei por um preço mais baixo vai valorizar e eu vou ter a chance de receber os lucros dessa empresa. Se tudo der errado,
eu corro o risco de perder apenas o valor que eu paguei nas ações. Nunca vou ser responsabilizada para pagar o valor das ações que os outros sócios, que são sócios comigo, compraram, mas não pagaram. Lembra que na sociedade limitada, eu como sócia pago a minha parte, mas tenho que ficar de olho se os outros sócios também pagaram as respectivas partes. Porque se alguém furou o pagamento, eu posso ser obrigada a pagar o que o outro ficou devendo. Agora, na sociedade anônima, não. A única responsabilidade que os acionistas têm é o pagamento do preço de venda de compra da ação. Se quando eu comprei a ação custava R$200 e eu paguei R$200, não importa o que vai acontecer com a empresa. O máximo que pode acontecer, o pior que pode acontecer, é eu perder os R$200. Pois bem, existem algumas formas das empresas conseguirem conosco, pessoas normais, dinheiro. A principal delas são as ações. As ações, como eu acabei de dizer, são pedacinhos do capital social, são pedaços da empresa. Se eu compro uma ação, eu sou um pouquinho sócia daquela empresa. Ou seja, se num determinado período a empresa teve lucro, eu que sou um pouquinho sócia, vou receber um pouquinho do lucro. Se aquela empresa começou bem pequenininha e de repente virou uma gigante, uma super empresa, eu que sou sócio dela, que paguei um precinho baixinho para ser sócia dela, agora posso vender a minha participação por um preço maior. A empresa e a minha participação nela podem valorizar. Pois bem, esse comércio de cotas da sociedade, de parte do capital social, essa possibilidade das pessoas serem sócias da sociedade anônima acontece por meio da venda de ações. As ações, então, na verdade, são títulos que representam uma participação na sociedade. Quando eu compro uma ação, eu viro sócia de uma sociedade anônima. Se essa sociedade der lucro, eu vou receber um pouquinho do lucro. Pois bem, as ações, elas têm pelo menos duas espécies mais comuns, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. A gente chama de ações ordinárias as ações comuns, aquelas que me dão o direito de ser sócio, ou melhor, direito de ser sócia. Quando eu sou sócia de uma sociedade, além de eu participar no patrimônio, além de eu participar dos lucros, eu também tenho o direito de dizer o que eu acho que aquela sociedade deve ou não fazer. Eu tenho o direito de participar das assembleias, eu tenho o direito de votar dizendo se eu concordo ou não com determinada conduta, eu tenho o direito de votar quando a gente for eleger um administrador, porque se eu sou sócia daquela empresa, em maior ou menor grau, eu sou alguém interessado no caminho dessa empresa. Agora você imagina quantos sócios, quantos acionistas será que tem uma empresa grande, uma Lojas Americanas, uma Petrobras, um Banco Itaú, centenas de milhares de acionistas. Imagina uma reunião com todos eles. Bom, se já é difícil fazer reunião de condomínio, que às vezes vão 7 moradores, imagina uma reunião dessa. É por isso que as empresas, às vezes, oferecem também as chamadas ações preferenciais. Essas ações preferenciais, elas são ações que dão alguns benefícios para o sócio que adquire ela, para o acionista que compra ela. Entre esses benefícios, o principal deles é a possibilidade de receber primeiro. Se a empresa tiver lucro e os sócios forem receber o seu pedacinho de lucro, os preferenciais recebem antes que os outros. Se a empresa for vendida e os sócios forem receber o pedacinho da empresa que eles têm, eles recebem primeiro que os outros. Enfim, eles são preferenciais nas filas de pagamento que a sociedade faz, para, em troca, abrirem mão do voto.
abrir mão de participar das deliberações. Veja, eu, por exemplo, tenho algumas poucas ações do Banco do Brasil. Às vezes chega a cartinha para mim, olha, vai ter uma assembleia do Banco do Brasil S.A. para decidir tal coisa. A gente abre e joga fora. Porque veja, que vantagem que eu tenho em ir numa assembleia que fica num outro estado, que fica distante de mim, para discutir coisas e questões administrativas que assumem uma escala muito grande de uma sociedade que eu tenho meia dúzia de ação, ou seja, minha participação é ridícula e que eu não entendo nem o que está sendo dito lá. É muito mais razoável que eu tenha uma ação do tipo que não me dá o direito de participar dessas assembleias e dessas decisões, mas que em contrapartida me paga antes do que paga os outros. Enfim, as ações ordinárias e as preferenciais são uma das espécies de ações e as principais. É o que basta para a gente estudar na aula de hoje. As ações, não esquece, são pedaços do capital social, são participação na empresa. Quem compra uma ação vira sócio dessa sociedade anônima, ok? Mas existem outras formas que a sociedade anônima também pode usar para poder conseguir dinheiro das pessoas. E uma delas, que é muito conhecida também, talvez você já tenha ouvido falar, são as debêntures. Debenture, na verdade, e de uma forma bem simplificada, nada mais é do que um empréstimo. A sociedade anônima diz para as pessoas, para mim, para você, para as pessoas em geral: pessoal, eu tenho a ideia tal. Para fazer isso, eu preciso de não sei quantos milhões, eu preciso de 100 milhões para fazer isso. E eu estou pedindo um empréstimo para vocês. Quem puder me emprestar pelo menos R$1.000, a partir de R$1.000, vai me emprestar esse dinheiro para eu fazer o que eu tenho que fazer e eu vou devolver daqui a 18 meses com correção monetária pelo índice tal e com juros de 1% ao mês. Então veja, debenture é uma forma que a sociedade tem de, ao invés de pedir empréstimo para o banco, que cobra taxa de juros num valor alto, que é o banco que estipula quando esse valor tem que ser devolvido, de que forma ele tem que ser devolvido, a sociedade diz que vai pedir um empréstimo, pede o empréstimo para a gente, mas é a própria sociedade que estabelece como esse empréstimo vai ser devolvido. Então a sociedade fala, olha, vocês me emprestam tanto de dinheiro, eu vou devolver daqui a 18 meses e vou devolver com esse acréscimo aqui. Quem tiver interesse, participa e adquire essa debênture. E com isso tem um título na mão, um pedaço de papel, que daqui a 18 meses vai valer mais dinheiro do que valia no dia que eu emprestei. Além da possibilidade de eu dar dinheiro para a sociedade, para virar sócia dela, ou então de eu fazer um empréstimo para ela. Não sou sócia, só fiz um empréstimo e fico esperando o prazo para receber esse valor de volta, aumentado, acrescido. Eu também tenho a possibilidade de ser beneficiada, de receber um brinde da sociedade, mas só se essa sociedade não vender ações para qualquer pessoa. Existem dois tipos de sociedade: as sociedades anônimas abertas, que são as sociedades em que qualquer pessoa pode comprar uma ação e virar sócio, e também existem as sociedades anônimas fechadas, que só podem comprar ações e negociar essas ações um grupo reduzido e determinado de pessoas. Nesse tipo de sociedade anônima, as sociedades anônimas fechadas, em que só um grupo pode ser sócio, existe a possibilidade dessa sociedade dar para outras pessoas a possibilidade de receber um pedacinho do lucro, como se sócio fosse por um tempo. Mas não é sócio, não vota, não age como sócio, mas recebe um pedacinho do lucro da empresa como se fosse sócio.
Olha um exemplo. Existem algumas empresas, grandes empresas, e isso a gente vê geralmente nas grandes capitais, é mais difícil da gente ver acontecer nas cidades menores, mas grandes empresas multinacionais estabelecidas em capitais, elas têm muitas vezes alguns empregados, gerentes, alguns diretores que lhes são muito valiosos. Então não é comum a gente ver algumas empresas que pagam salários milionários para os seus diretores, salários muito altos. E chega uma determinada hora que aumentar o salário já não garante que aquele empregado, que aquele diretor vai ficar na minha empresa. Então a empresa começa a dar alguns agrados, troca o carro da pessoa a cada 2 anos, dá laptop, dá viagens, enfim, paga o custo de residência dessa pessoa. Existem situações em que esses terceiros prestam um serviço tão importante para a sociedade que a sociedade quer segurar essas pessoas. E para isso, quanto mais vantagens a empresa dá, maior a chance dessa pessoa continuar na empresa. As partes beneficiárias, elas servem como um estímulo, como um prêmio, para que esses que prestam serviço para a sociedade, eles sejam, como é que eu posso dizer, beneficiados com o pagamento de uma parte do lucro da sociedade, se houver lucro, mesmo sem ser sócio. Então eu falo, olha, a minha sociedade, nela só podem entrar esses sócios, só esse grupinho que já é sócio, que já é acionista, que pode ser sócio. Mas eu quero que você se sinta sócio. Então, pelo prazo de 2 anos, pelo prazo de 1 ano, eu vou te dar um pedaço de papel que diz que sempre que a empresa tiver lucro, por exemplo, 0,1% do lucro é seu. Preste serviço para mim, continue prestando serviço para mim, que você vai continuar com esse benefício. As partes beneficiárias, então, são pedaços de papel que fazem com que o detentor desse papel possa receber um pedacinho do lucro daquela empresa como se fosse sócio, mas sem ser sócio. Não é um acionista, ele não tem uma ação, ele não vota. Se essa empresa fechar, por exemplo, ele não tem um pedacinho da empresa que deve ser entregue para ele, tá? Partes beneficiárias, não esquece, só existe nas sociedades anônimas fechadas. E por último, existe um outro papelzinho, um outro título que as sociedades anônimas também comercializam e elas também conseguem receber dinheiro por eles, que é o que a gente chama de bônus de subscrição. O que são os bônus de subscrição? Se você é uma pessoa baladeira, você já deve ter ido em algum lugar que, se você comprasse antes ou se você pagasse um pouquinho mais, você ganhava uma pulseirinha e com isso você entrava como VIP, furava uma fila, não pegava tanto perrengue, tinha acesso a um camarote, enfim. Às vezes, quando a gente vai em parque de diversão, tem uma fila muito grande, mas tem gente que paga para ter uma pulseirinha de fura-fila. Bônus de subscrição é a pulseirinha fura-fila. Ele funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade sabe que vai aumentar a sua necessidade de dinheiro, que vai jogar ações, então, para as pessoas interessadas comprarem, que vai receber a proposta de compra do mercado. E quando ela sabe que a ideia dela é muito boa e que ela é uma empresa muito disputada, ela fala assim pra gente lá na Bolsa de Valores: pessoal, semana que vem eu vou colocar mais 1.000 ações à venda, só 1.000, lote exclusivo. Se você quiser comprar com preferência esses 1.000,
Se você não quiser ficar na fila, se você não quiser correr o risco de eventualmente chegar tarde demais e as 1000 já foram, você pode pagar para mim agora um dinheirinho pequenininho, né, menor geralmente do que o valor da ação, e eu te dou essa pulseirinha Free Pass. Quando eu for vender ação daqui a uma semana, antes de oferecer para todo mundo, você que tem a pulseirinha vai ter a oportunidade de comprar a ação. Então, quem tem um bônus de subscrição, por enquanto não tem nada. Só tem a perspectiva de que vai ter acesso às ações com preferência, antes dos demais. Mesmo assim, é vantajoso. A depender da empresa, e se de fato é uma empresa muito boa, muito grande, que todo mundo quer ser sócio dela, e ela vai abrir uma oportunidade muito pequenininha, uma oportunidade em que pouquíssimas pessoas vão conseguir virar sócios dela, pode ser muito interessante para quem tem a disponibilidade financeira de comprar essa pulseirinha fura-fila e de comprar esse direito de preferência. Bom, eu vou colocar para vocês as questões principais da sociedade anônima, eu coloquei para vocês as questões principais, mas ela é uma sociedade bem complexa. Existe uma lei própria que só trata dela. Como ela tem que ser aberta, o que acontece se ela for fechada, como é que funciona a administração de uma sociedade dessa, quem é que manda nessa sociedade. Enfim, existem situações, existem questões muito complexas dentro da sociedade anônima, mas que eu acho que não cabe aqui para essa nossa aula inicial. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse tema, me procura, que aí eu indico um caminho para o estudo mais aprofundado. Eu espero contar com a sua presença na próxima aula. Beijo e tchau!